Conta um pouquinho para o pessoal saber, óbvio, a lista é enorme, mas de formas gerais, assim, principalmente para o torcedor entender, o que faz e qual a importância real de um presidente do conselho deliberativo, que é a sua atribuição já desde o início da gestão anterior, né, desde 2021, desde 1º de janeiro de 21, e até hoje você está aí, nessa perspectiva desse cargo, para o torcedor entender um pouco também a importância do que faz um presidente do conselho deliberativo, que a gente que acompanha mais o clube sabe que muitas vezes norteia até a saúde interna do clube, para colocar dessa forma, para o clube ter a sua paz ou não, ou viver em guerra, como a gente vê em outros clubes hoje, tipo o Corinthians. Mas queria que você comentasse na sua visão de já estando no cargo esse tempo, com a experiência que você tem, para que o torcedor entenda o quão fundamental é esse cargo para a estabilidade da instituição como um todo, porque realmente é uma cargo, como você falou, que talvez ele não fique tanto no holofote, mas quem entende um pouquinho de São Paulo sabe o tamanho da dimensão que é esse cargo que você ocupa. Eu vou fazer uma comparação, né, o Conselho Deliberativo de São Paulo com o Futebol Clube, mal comparando, mas para o bem, ele equivale ao que seria o poder legislativo no Brasil, né. É lá dentro onde as articulações políticas são feitas e realizadas, é o Conselho Deliberativo, pouca gente sabe disso, São Paulo é talvez um dos únicos clubes, que elege o presidente da diretoria, ou seja, tem uma função específica política muito importante, ou seja, são os conselheiros que elegem o presidente da diretoria. É o Conselho Deliberativo que tutela e resguarnece, o estatuto do clube, ou seja, as questões estatutárias que tanto se discute e hoje na imprensa, sem citar nomes, às vezes atacada, às vezes defendida, eh, muitas alterações que se discute sobre o Estatuto de São Paulo são decisões que devem ser tomadas no cerne do Conselho Deliberativo. É o Conselho Deliberativo que vota essas decisões e depois sim, elas são votadas pela Assembleia Geral. E toda a questão política, toda a decisão, toda a articulação em torno da política do clube, ela é feita dentro do Conselho Deliberativo. É, é lá que se formam os blocos políticos, é lá que se formam o que se convencionou falar em partidos políticos. Nós não temos partidos políticos, mas eu prefiro chamar de blocos políticos, que são agrupamentos de conselheiros que tendem a essa ou aquela, posição de natureza institucional. Hoje, no São Paulo, nós temos uma situação muito diferente dos demais clubes, né? Eu acho que é muito importante, não dos demais, mas muito diferente da maioria dos clubes, né. O São Paulo vive um momento de absoluta paz, o Conselho Deliberativo do São Paulo, claro, sempre tem divergências, e as divergências são úteis e boas, né. Eu acho que o que diverge é aquele que nos permite refletir se estamos certos ou estamos errados. Eu prefiro dizer que nós não temos oposição, eu prefiro dizer que nós temos pessoas divergentes, cabeças divergentes e boas cabeças, viu, Zanqueta. Nós temos pessoas que divergem, mas que divergem com inteligência e capacidade. Temos pessoas que convergem, que também são boas cabeças, que convergem com inteligência e capacidade. Então eu diria que o São Paulo Futebol Clube hoje tem um conselho que dá estabilidade ao clube. Em que sentido? Dá estabilidade porque ele discute coisas em alto nível, ele discute coisas dentro de um patamar que, deve ser discutido, e ele traz a discussão aos pontos importantes. Nós não estamos lá no São Paulo discutindo hoje, se, a lanchonete deve ter do lado esquerdo ou do lado direito. Nós estamos discutindo dentro do Conselho de São Paulo questões relativas a orçamento, questões relativas a, estruturas estatutárias, questões relativas especialmente a estruturas de poder, né.
e é na estrutura do poder que nós vamos evoluir. Nós estamos, no momento, tendo grandes reflexões sobre a estrutura do poder. Tive recentemente conversando com o presidente Júlio. Eu sou uma pessoa que, todos sabem, sou um eterno preocupado com a governança. Eu acho que não há gestão sem governança, né? E tenho discutido com o presidente Júlio, que também preocupado com esse tema, sobre a necessidade de nós discutirmos, nos aprofundarmos um pouco mais na governança do São Paulo. Não sei se mexer ou não mexer, isso é outra história. Nós temos que discutir. Talvez o que tenha já seja o suficiente, talvez o que tenha não seja o suficiente, mas nós temos que discutir, discutir eternamente, para que nós possamos chegar a uma conclusão.